Todos me ouvem? Tudo bem? Sim? Me ouvem? Alguém aí? Bom dia, Sora, tudo bom? Oi, bom dia. É que eu fiquei em dúvida se vocês já tinham voltado. Ainda falta 1 minuto, né? Para o intervalo. Bom, então, eu já falei isso na aula anterior, né? Que foi gravada, mas eu tive um problema. Problemas técnicos, né? Como são, infelizmente, comuns nessa nossa modalidade remota. Eu peço desculpas para vocês pelo transtorno, mas caso vocês não tenham visto, no mesmo dia, depois que eu consegui, eu gravei a aula e já tá no site, tá? Então vocês podem ver a aulinha da semana passada. E aí nessa aula, só para contextualizar, né, caso vocês não tenham visto, eu falei, terminei aquela questão que a gente tinha começado na semana anterior, né, que era sobre o pretérito imperfeito do subjuntivo. E também eu falei para vocês sobre o futuro e o condicional, tá? Mas não se preocupem que a gente vai retomar tudo isso, caso vocês não tenham visto. A gente vai retomar isso com certeza. Hoje, a minha proposta é terminar, digamos assim, terminar. A gente nunca termina, né? Mas, digamos, dar um fechamento aí nessa questão dos pretéritos, tá? E aí fazer um repasso e mostrar para vocês algumas questões de prova. Também eu estava pensando, né, já que a gente vai terminar os pretéritos e terminar os tempos verbais, que seria o tema mais, digamos assim, mais longo e mais digamos, mais longo e mais complexo no sentido de que são muitos tempos verbais e que dá para se confundir, é uma coisinha mais chata. Eu pensei em toda a aula trazer, retomar algo que foi visto lá no começo, né? Porque eu já falei para vocês, aprender uma língua não é ver, né? É sempre rever. Então, também para hoje eu pensei em fazer uma pequena retomada assim nos falsos amigos, tá? Vocês já tiveram essa aula com a Michelle e aí, claro, sempre que aparece nas provas, nos textos, eu acabo chamando atenção, né? Perguntando para vocês se vocês sabem o que significa. Tá bem alto o barulho da chuva, mas não tem o que fazer agora que começou a cair o mundo. Vou tentar falar um pouquinho mais alto. E, bom, então, eu pensei, nesse primeiro momento, retomar um pouquinho, fazer só uma pincelada nos falsos amigos, só para refrescar a memória, rever coisas que vocês já viram. Aí depois, também, na última aula, eu tinha deixado uma tarefinha, né, que era uma questão do Enem. E aí a gente vai terminar os pretéritos e ver algumas questões, tá? Eu sei que parece muita coisa, mas é tudo pouquinho. Vocês vão ver que esse fechamento dos pretéritos vão ser com 2 tempos verbais que são muito tranquilos e que não traz dificuldade nenhuma para vocês, porque, assim, a gente bota o olho, a gente vê no texto, a gente consegue identificar que é um pretérito e consegue identificar o que que o que significa ali, né? Qual é a função ali no texto, tá? Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela, que está aqui. Também eu coloquei o arquivo da última aula lá no portal, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada também, mais esquematizado, assim, no material, já está ali no portal. Bueno, então, como eu falei para vocês, né? Toda aula eu vou querer fazer um repasso, tá? Uma revisãozinha, assim, retomar algum aspecto. E como a gente está bastante focado em Enem, a interpretação de texto ela vai nos exigir um bom conhecimento de vocabulário, né? Que a gente tem um vocabulário mais amplo. Então, a gente vai focar bastante nisso, tá? E aí, o primeiro tópico que eu pensei, assim, na aula de hoje é retomar um pouco os falsos amigos, tá? Os falsos amigos são aquelas palavras, falsos amigos ou heterossemânticos, aquelas palavras que são parecidas com o português ou são iguais, mas que têm significado totalmente diferente. E aí, vocês já viram isso, mas eu trouxe um exercício aqui rápido só para a gente refrescar na memória mesmo, como eu falei para vocês, né? Porque a gente vai ter que sempre estar revendo essas coisas. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês, tá?
Eu vou deixar que vocês deem uma olhada aqui do... Deixa eu ver se eu consigo diminuir só um pouquinho para que fique na tela. Tá, ó. Do A ao L, eu coloquei algumas palavras em espanhol. Essas que estão em negrito estão em espanhol. E embaixo eu coloquei algumas opções, alguns possíveis significados sobre traduções, né, para o português. Então, por exemplo, o Enem não vai pedir uma questão de tradução, mas para a gente compreender o texto é importante que a gente saiba o que significaria na nossa língua. O que o Enem faz é destacar, por exemplo, expressões e perguntar o que significa dentro do texto. Isso é importante. A URGS já vai pedir diretamente questões de tradução para o português ou questões de sinônimos, tá? Buscar outra palavra que tenha o mesmo sentido, que não altere o sentido do texto. A URGS também pede questões de antônimos. Então, qual palavra teria a ideia oposta? Então, né, para qualquer uma dessas provas que a gente for fazer, a gente vai precisar ter uma noçãozinha. Então, eu vou deixar um tempinho aí, bem pouquinho, só para vocês darem uma olhada e eu vou perguntar para vocês o que significam essas palavras. Tá, então temos aqui o primeiro clássico, né, muito comum e que causa bastante confusão, que é o apelido. O que seria o apelido em espanhol? Apelido. Geralmente está nombre e apelido. Por exemplo, tem uma canção muito famosa do Calle 13, que está falando sobre diversos aspectos que é Latinoamérica, mas nessa parte está falando sobre a ditadura, né? E sobre principalmente aí a ajuda, né, que os Estados Unidos deram para, né, se instaurar as ditaduras na América Latina. E aí a frase é assim: también no pestaneo cuando te miro, para que no te olvides mi apellido. Então, ó, eu não pisco quando te olho para que tu não esqueça o quê? Mi apellido. O que é mi apellido? Ó, vamos ver, já temos uma resposta aqui. O sobrenome. Perfeito. Então, né? También no pestaneo quando te miro para que no te olvides mi apellido, para que tu não esqueça o meu sobrenome, tá? Deixa eu ver de onde eu sou, quem eu sou. Tudo bem. E como que seria o apelido? Por exemplo, o meu nome é Kimberly, embora poucas pessoas saibam. E eu não faço questão nenhuma de que saibam. Mas o meu apelido é Kim. Então, por exemplo, mi nombre, Kimberly, mi apellido, Shawn. O meu apelido do português seria mi apodo, tá? Então, o apelido do português em espanhol é apodo. Apelido é sobrenome, como a Isadora falou aqui no chat. Muito bem. Aí depois nós temos assinatura. Já digo que não é assinatura. A assinatura é firma, tá? Então, por exemplo, num documento tu tienes que firmar. Então, lá firma, assinatura. Então, o que seria uma assinatura? Por exemplo, agora vocês estão em uma classe de la asignatura de espanhol. Seria uma disciplina. Se a gente está falando de faculdade, a gente chama de cadeira aqui no Rio Grande do Sul, né? Bueno, depois temos aula. O que nós estamos tendo aqui é uma classe, tá? Hoje é a minha sexta classe com vocês, tá? Mas eu tenho, inclusive, tem um livro aqui, um livro didático que se chama Aula. Tá bem aqui do meu lado. Olhei para o lado e vi aula. Não é aula do português. Isso aqui é aula, é sala de aula. Então, é o lugar, tá? Então, é muito comum que o Enem traga textos sobre o tema da educação,
ultimamente tem se falado bastante sobre o bilinguismo nas aulas, né? Eu me lembro de pelo menos dois textos do Enem de 2 anos diferentes que falam sobre isso, né? Então, é um tema bem pertinente. Então, como tratar o bilinguismo em el aula? Então, não é na aula, é como tratar o bilinguismo em sala de aula, tá? Então, aula seria sala de aula. Aqui, quadro negro é pissarra, tá? Pissarra. Ou pissarrão também. Ó, a Isadora está perguntando. Aula em português seria classe. Sim, seria classe, mas só que sem SS, tá? Aqui no espanhol não existe SS, é classe. O som é o mesmo, só que eu escrevi aqui, classe. Então, como que é sala de aula, então? Aula de classe, tá? Então, sei que isso aqui faz uma confusão na cabeça, mas vocês vão ver que daqui a pouco vai sair natural. Aqui nós temos balcão, então poderia ser um texto sobre arquitetura. Eu sempre trago esses exemplos porque para que vocês enxerguem mesmo, sabe, onde que pode cair mesmo. Porque muitas vezes a gente pensa, ai, mas para que eu vou precisar aprender sobre roupas? Por que eu vou precisar saber os dias da semana? Por que eu vou precisar saber escrever números? Que, por exemplo, foi uma questão que caiu na última prova da URGS e que ninguém esperava, fazia mais de 10 anos que não caía isso. Então, assim, a gente tem que ter uma boa noção de tudo, tá? Por quê? Porque essas provas, elas vão medir, digamos assim, né, os nossos conhecimentos que a gente teve durante toda a nosso ensino, né? Então, se espera, né, que vocês, quem vai fazer a prova de espanhol, tenha tido aula de espanhol no colégio, que vai né, retomar tudo isso que foi visto. Então, pode ser qualquer coisa. Então, por exemplo, o balcão pode cair numa questão sobre arquitetura, pode cair numa questão sobre, sei lá, protestos. Às vezes as pessoas ficam gritando nos balcones. O que é um balcão? Seria a sacada de prédios, né, ou de casas, uma sacada. Quando é balcão, né, porque a gente vê balcão, a gente pensa em balcão do português. Quando é balcão de loja, por exemplo, é um mostrador. Então, também essa palavra que está falando sobre comércio, sobre vendas, é mostrador. Mostrador é o balcão. Se for balcão de bar, aí é barra, tá? Pessoas conversando no balcão do bar em la barra, certo? Depois temos cana. Isso também aparece bastante em descrições físicas, tá? De pessoas. La cana, já caiu uma questão que era canha. Canha, aí é a cana do português. Cana, em espanhol, é o cabelo grisalho. Então, uma pessoa grisalha é uma pessoa canosa. Pode estar falando sobre a passagem do tempo, as canas aparecendo. Uma pessoa que eu não vejo há 10 anos já está llena de canas. Eu sou llena de canas. Eu tenho cabelo branco, sei lá, desde meus 20 anos. Então, eu com certeza, até os 40, eu vou estar com a metade do meu cabelo, pelo menos todo branco. E eu adoro, né? Vou, inclusive, ansiosa para isso. Então, las canas, eu sou canosa, mi flequillo é canoso, minha franja é cheia de canas, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui das opções. Não. Competência, isso aqui também aparece bastante nos textos. O que é na competência? Competição, tá? Pode ser competência também, competente, né, de alguém, mas geralmente competência é competição, tá? Então, competição. Na competência, por exemplo, agora a gente estava vendo os Jogos Olímpicos, né? Brasil se destacou muito, não sei se vocês acompanharam. Eu fiquei assim, ó, mudou totalmente meus horários, acabou com a minha rotina, porque eu passava madrugada vendo os jogos, eu acho muito legal. Gosto de tudo que é competição, assim, eu gosto muito. Então, mudou
a competência estava em um nível muito alto e o Brasil, né, deu o nome. Foi muito bem, apesar dos apesares, né, de toda a falta de incentivo. Deixa eu ver se tem alguma coisa, competição, habilidade, tá. A criança, aqui também aparece bastante, né? O que é a criança? Não é criança do português, tá? A criança do português é ninho. Então, pode falar da educação de los niños, educação das crianças, né? Educação infantil e tudo isso. Não. É que eu achei que tinha mensagem nova, mas não é. O que é a criança? A criança é a criação, tá? Essa educação, a criação, é o cuidado, tá? Então, pode dizer, a criança de los niños sempre foi responsabilidade das madres, hoje dia as coisas estão cambiando. Então, a criação dos filhos sempre foi... Nossa! Não sei se vocês ouvem o som. Trovão. A criação das crianças, né, dos filhos, sempre foi, né, uma atividade que era para as mães. Hoje em dia as coisas estão mudando, né? Cada vez mais pais estão aí participando disso, enfim. Aqui, ó, dicha. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma música e usou a palavra dichoso. Sou dichoso de... Foi trovão. Sim, eu tô falando, tá caindo o mundo aqui. Claro que não tem o que fazer, né? Não tem, eu acho, como... Posso fechar a janela? Deixa eu ver. Vou fechar aqui de repente. De repente melhora um pouquinho, mas tá caindo o mundo. Não sei na casa de vocês, mas eu moro no interior, né? Interior de Porto Alegre, tá caindo o mundo. Hoje mesmo, aí também, eu acho que todo lugar, né? As paredes chegam a estar vertendo água. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma canção, né, que era dichoso, sou dichoso de tenerte, alguma coisa assim. E também é muito comum, geralmente em poema e em canção aparece muito isso. O que é la dicha? Ou una persona dichosa? É a boa sorte, tá? A sorte boa, porque existe mala suerte, tá? Mi mala suerte, tenho má sorte, tipo o azar, tá? Mas a dicha é a boa sorte, tá? Uma pessoa dichosa tá cheia de sorte boa, assim, eu sou dichoso de tener, eu tenho a sorte de te ter na minha vida, algo assim, tá? Como que seria o contrário disso, a má sorte? Poderia ser el quebranto ou mala suerte. Eu ia comentar outra coisa. Tá. Azar. Existe em espanhol a palavra azar, igualzinho. A-Z-A-R, azar, né? Como a gente escreve azar. Tem o azar. E aí, esse azar em espanhol significa acaso, tá? Então, vocês viram assim, vocês já com certeza já perceberam isso, né? Já viram antes que existem muitas palavras que são iguaizinhas, mas assim, é muito diferente o significado. E se a gente não tiver ligado, se a gente ler um texto em espanhol, pensando sempre no português, a gente pode se dar muito mal, principalmente porque as provas querem justamente testar se a gente tem esse conhecimento, tá? Então, os famosos pega-ratões estão aí aos montes e é muito comum a URGS pedir pedir questão de tradução, que geralmente vai envolver um falso amigo, tá? Temos a fecha. Sim, a fecha seria data. Então, fechar algo é datar, colocar data. Fechar, né? Por exemplo, eu cerré la ventana. Então, fechei a janela. Depois temos férias. Não são férias. As férias, né? Que todos nós amamos, férias seria vacaciones. Aqui, férias são feiras, tá? Aposentadoria seria jubilação, tá? Depois temos cola. Cola
é fila, tá? Ou cauda de um animal, tá? La cola. Aí aqui também é muito comum, e uma vez eu estava até vendo um reality show de cozinha, e era aquele Final Table, que é de pessoas de vários países, né? E aí tinha uma dupla, era de duplas, e tinha uma dupla que era um brasileiro e um mexicano. E aí, como a apresentação do programa, né, era em inglês, e então, tipo, tinha as legendas, né, porque tinha pessoas que falavam de vários idiomas. E aí, eu, obviamente, né, das outras línguas, eu não conseguiria dizer, né, não consegui identificar erros, né, porque eu não conhecia essas línguas, mas no espanhol, assim, tipo, num episódio que eu vi, já teve assim, dois erros bem, assim, que eu achei bem grosseiros. E, por exemplo, era uma prova que eles estavam fazendo uma massa. E aí, na hora de escorrer, né, eu não lembro se era macarrão, mas era uma massa, tu escorre, né, a massa. E coador, em espanhol, é colador. Colar é coar. E aí o cara tava simplesmente escorrendo a massa. E tava tudo bem, tava tudo sob controle. Só que como ele falou, estou colando, qual foi a tradução da Netflix? Está grudando. E disse que a massa do cara tava ruim, quando na verdade ele tava só coando, não tinha nada de errado na massa dele. Mas porque ele falou colando, a pessoa, não sei se não tinha conhecimento de espanhol, o que que era, botou grudando. Então, assim, o que era, parece uma coisa besta, mas disse que o procedimento do cara estava errado, disse que a massa dele estava grudada, e aí depois tu vai ver a avaliação dos jurados e estava ótimo. Então, assim, tipo, uma pequena palavra muda totalmente o sentido. A outra coisa que apareceu é o nome de um molho mexicano que traduziram por outra coisa. Era tahine, que é simplesmente um pó de arri com sal e limão, traduziram por tahine, que é uma pasta de gergelim, tipo, nada a ver. Enfim, essas coisas parecem muito bobo, muito pequeno, mas é tipo, como assim ele colocou pasta de gergelim? Tipo, não, ele colocou tahine, que é outra coisa. Enfim. Então, todos esses detalhes. Imagina a gente fazendo esse tipo de troca, né, de significado dentro de um texto de uma prova, né? A gente não pode fazer esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ter noção dos falsos amigos. Aí depois temos a lentilha, que não é a lentilha, né? Lentilha é lenterra. Lentilha é a lente de contato, tá? É uma lente pequenininha, lentilha. Temos a novela depois, tá? Novela seria o romance. Então, eu acho que foi até na última edição, não me lembro se foi 19 ou 2020, que caiu um texto sobre as mulheres escritoras, né? Então, já caiu também no Enem, falando do. Ai, o mexicano. Ah, meu Deus. Ah, não. Meu Deus, eu esqueci o nome do cara. Mas era um texto falando sobre ele e falando que ele tinha escrito novelas, guiones e mais um monte de coisa, tá? Então, novela seria o que nós chamamos romance. Ai, meu Deus, como é que o nome do cara? Eu adoro ele. Não é o Octavio Paz, é o. Ai, não vou lembrar. Fugiu o nome. Oficina também aparece muito em textos, aparece muito falando sobre profissões, falando sobre, inclusive, assim, administração, né? Oficina. Oficina é o escritório, tá? Se eu digo de eu trabalho em oficina, eu trabalho. Meu Deus, eu vou ter que procurar o nome do cara. Como que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Senão eu vou ficar na cabeça. Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. Foi um texto do Carlos Fuentes, que é um escritor mexicano. Tá. Depois temos pelo. Eu já falei para vocês que eu tenho pelo, assim, ele pelo é cabelo.
polvo. Esse aqui, se vocês puxarem... Ó, perfeita a pergunta da Yasmin. Perfeita. Eu vou escrever aqui, ó. Porque também é outro falso amigo. Ó, a Yasmin aqui, ó, falou que eu esqueci de dizer, né? Fez uma pergunta que era uma coisa que eu geralmente sempre relaciono com isso. E eu simplesmente esqueci. Que é, então, se a oficina é escritório, como que é uma oficina, por exemplo, se eu vou dar uma oficina de espanhol para vocês, vou dar uma, eu não, né? Mas eu vou participar de uma oficina de pintura, uma oficina de capoeira, de salsa, sei lá, do que for. É um taller, tá? Então eu escrevi aí no chat para vocês, é um taller. E taller também se usa para ateliê. Então, um taller de pintura pode ser tanto uma oficina de pintura quanto uma um, qual a palavra? Um ateliê de pintura, tá? E aqui também é um falso amigo, porque se fala taller, a gente pode pensar que é talher. Como que é talher, então, em espanhol? Outro falso amigo. As talheres são, os talheres, né, são cubiertos. Então, los cubiertos são talheres, tá? Então, assim, aqui, ó, uma coisa puxa a outra e tudo é falso amigo aqui, tá? Não que em espanhol tudo seja falso amigo, de que a gente tenha que ficar 100% paranoico, né? Mas é bom um pouquinho de paranoia, um pouquinho. Então, tá, pelo é o cabelo, também se fala cabello, com dois L's, né? Polvo, isso aqui já caiu na URGS. Vocês tinham que, dava assim, uma frase, un escritório é muito polvo, e vocês tinham que dizer a qual imagem remete isso. E aí colocou paradisíaco, limpo, amplo, não sei, grande, não sei, uma coisa assim. Mas polvo é o quê? Polvo é pó. E aí a resposta certa era abandonado, tá? Então, polvo é pó. Como que é povo que tá aqui a primeira? É el pueblo. Gente, tudo que a gente for falar pode fazer 1000 comentários, 1000 parênteses, tá? Ó, como que é povo? Pueblo. Mas também serve para povoado. Se eu digo que eu sou de pueblo, significa que eu sou do interior, eu sou de um lugarzinho pequeno, tá? Polvo, quer dizer, polvo, o animal. Aí seria pulpo, pó, polvo, e povoado é pueblo também, tá? Depois temos um rato. Essa aqui aparece bastante em reggaeton, em série, filme, em diálogo. O que é um rato? É um momento. E aí existem várias expressões que vão fazer referência a isso. Então, posso dizer al rato. Você, peraí, tu pode retomar os verbos no passado? Al rato. O que significa al rato? Daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouco, em um momento. Se, se eu posso falar que eu caminhei um buen rato, bastante tempo. Passar um buen rato, passar um bom momento, tá? Então, esse al rato, ratito, aqui a Isadora perguntou, tá aí o animal é raton. O rata também se fala rata, tá? Raro momento piada, tá? Rojo. Rojo é a cor vermelha, tá? Não é o roxo. Roxo é morado. Rubio. Uma pessoa rubia seria loira, tá? Rubio é loiro. Ruivo é pelirrojo, tá? Sítio. Sítio aparece assim muito, muito, muito. Sítio é simplesmente um lugar, tá? Por exemplo, a gente está na aula que os alunos estão bagunçando. Eu digo, cada um em seu sítio, cada um no seu lugar. Sítio também pode ser site. Então,
porque no espanhol se tem o costume de traduzir tudo, né? De espanholizar tudo. Então, um site, um sítio. Que mais? Aqui, rubio. A colega está perguntando o que é rubio? É loiro. El pelo rubio. Loiro. A pessoa ruiva, né, com cabelo laranja é pelirrojo. Pelirrojo. Vou escrever aqui no chat. Quem tem o cabelo vermelho é pelirrojo. Pelirrojo, tá? Por quê? Porque rojo é vermelho. Então, pelirrojo é pelo vermelho. Cabelo, cabelo vermelho. Cabelo vermelho, tá? Depois, aí aqui no sítio, né, a gente pode ver, por exemplo, aqui, né, nas opções temos fazenda. Então, pode aparecer hacienda. Uma chácara é uma finca, tá? Pátio é pátio também. Aí esse aqui também aparece bastante. Um sucesso é um fato, um acontecimento, tá? Los sucesos de la semana pasada, las consecuencias de los sucesos de la semana pasada. Para sucesso, geralmente se usa éxito, tá? Na película de um filme de sucesso, uma banda de sucesso é de éxito. Tapa. Tapa aqui é capa. Então, pode ser, ó, em la tapa del libro hay mandarinas. Não sei por quê, pero hay mandarinas. Na tapa tem bergamotas. Não sei por quê. Tapa pode ser também tampa. E tapa pode ser também aperitivo. Então, tapas, um bar de tapas. A única coisa que não é tapa, tá? Isso aqui, punhetaço é soco. Tá. É palmada também. Palmada, sim. Eu tava lembrando uma palavra. Como é que era a palavra? Era uma palavra que os mexicanos usam pra dar aquela palmadinha, sabe? Quando tu abraça a pessoa. Depois eu vou ver se eu lembro. Tá. Então, tapa não é tapa, tá? Não é o tabefe, não é nada disso. Temos troço. Troço é um pedaço, tá? E surdo é canhoto. Só ver se eu lembro como é que era a palavra. Essa palmadinha que tu dá na pessoa quando tu abraça. Não sei. Não vou lembrar agora. Estou com problemas de memória. Tá. Então aqui, isso aqui eu acho que eu vou deixar de tarefa. Oi. Só um pouquinho. Como que é ruivo mesmo? Pelirrojo. Eu coloquei ele no chat, ó. É que tu colocou pra alguém em particular, tu não colocou pra todo mundo ver, porque eu não achei. Eu tô aqui, ó. Sim, eu tô enviando direct. Nem sabia que existia isso. Eu tô enviando direct pra Isadora. Eu tô esse tempo todo me enviando só direct pra Isadora, não acredito. Tá, tudo bem. Não tem problema. Nem sabia que tinha isso. Mas tava ali, sim, direct. Ó, pelirrojo. Vou escrever aqui no chat. Agora foi. Ó, Obrigada. pelirrojo. Por quê? De nada, porque é pelo, né? Cabelo mais rojo, que é vermelho. Tá, então isso aqui eu vou deixar de tarefa para vocês. E essa aqui é uma tarefa que vale a pena vocês fazerem, porque é, é interessante, né? Porque vocês teriam que procurar e tudo. Eu vou deixar aqui agora no chat para todo mundo, mas eu não sei por que voltou para Isadora automaticamente, tá ali, não sei por quê. Tá, ó, mas agora eu vou mandar para todo mundo. Ó, quando vocês tiverem uma dúvida, quando vocês quiserem usar um dicionário, eu vou colocar aqui, ó, o dicionário da RAI. Coloquei ele no chat.
é RAE.es. O que é RAE? Real Academia Espanhola, tá? Seria quando vocês têm alguma dúvida sobre gramática, ou vocês queiram um dicionário confiável, o da RAE, tá? O que é isso? A Real Academia Espanhola é, digamos assim, a organização que vai. Claro, a gente está falando de língua, tá? A gente está falando de língua, que é uma coisa viva, que é muito mais do que. Mas, assim, digamos que vai recompilar as normas e vai meio que ditar também as normas e as regras, tá? Então, a RAE seria a junção das reales academias. Então, por exemplo, no México existe a Real Academia Americana, no Uruguai existe, não sei se é Real Academia, mas é Academia de Letras Uruguaias, uma coisa assim. Então, seria como a academia que vai regular a língua espanhola. Claro que a gente está falando de língua, né, gente? Não é jamais a língua, jamais a gramática vai ditar sobre a língua. Não, é a língua que dita a gramática, tá? Sempre. Então, não é as regras e a língua sempre vem. A língua vai vir sempre antes das regras, porque é a língua que vai ditar as regras. Nunca a gramática vem antes da língua, tá? Então, isso a gente tem que ter na nossa cabeça. Mas, digamos que a RAI ela vai organizar tudo isso, tá? Então, existe o dicionário de dúvidas, existe as gramáticas da RAI e existe aqui o dicionário. E é bem tranquilo de achar quando, por exemplo, vocês não sabem, a gente está vendo aqui buço, por exemplo, aqui na B. Como é que vocês vão jogar no Google? Buço RAI. Ai, meu Deus, não está escrevendo. Por exemplo, aqui um exemplo, tá? Aqui como eu escrevi, Bussorrai, já vai aparecer na o primeiro resultado do Google vai ser da RAI. Vocês podem também procurar tem um aplicativo da RAI, vocês baixam o dicionário no celular de vocês. Eu nunca baixei, eu tenho preguiça, eu jogo direto no Google e sempre que eu tenho alguma dúvida eu coloco ali na RAI, tá? Só que assim, a RAI é o quê? Dicionário espanhol-espanhol, tá? Não vai aparecer a definição em português, mas é muito mais interessante para vocês. Por quê? Porque aí vocês vão ter acesso a mais vocabulário. E aí, lendo em espanhol, vocês conseguem entender o que significa em português. Então, esse exercício aqui seria ótimo se vocês fizessem com o dicionário da RAI, tá? Então, o que que eu coloquei aqui? Eu peguei algumas frases e coloquei verbos, coloquei alguns falsos amigos em negrito. E aí eu gostaria que vocês fizessem essa tradução. E aí a gente corrige na próxima aula, tá? Então, essa aqui seria a tarefa de vocês. Eu tinha também na última aula deixado, nessa aula que foi gravada, né, que não teve ao vivo, infelizmente, eu deixei 3 questões do Enem que eu pedi para vocês fazerem, tá? Só que assim, a gente já tá, são 11h07, eu gostaria de terminar essa parte de verbos com vocês. Então a gente volta para cá para essa tarefa para corrigir no final da aula, tá? Ou então a gente deixa para outra semana também. Eu gostaria mesmo de terminar com vocês essa questão aí dos verbos, tá? Então, essa apresentação eu vou colocar depois ali no portal. Então, vamos terminar, pelo amor de Deus, verbos. Não que eu não goste, eu gosto, mas eu sei que para os alunos é um pouco chato. Espero que não seja tanto, né? Espero que não seja torturante. Mas geralmente, assim, ai, quando eu vou dar aula de verbos pessoalmente, o pessoal já tá, ai meu Deus, tô querendo morrer, né? Mas vamos terminar aqui os pretéritos. Daqui a pouco a gente vai recapitular todos os pretéritos que a gente viu. Então, o que a gente não viu até agora foi um tempo chamado pretérito imperfeito de indicativo. Se vocês. Às vezes é um pouco difícil da gente conseguir entender como que o professor planejou a aula, né? O que estava pensando. Então, eu falo para vocês. Como é que foi a minha escolha de a ordem que a gente viu os tempos verbais? Eu vi com vocês os tempos verbais
que de alguma forma se relacionam na prova, tá? Então, por exemplo, a gente tem o pretérito perfeito simples e o pretérito perfeito composto juntos. Por quê? Porque vocês lembram, né, que na prova pede esse tipo de questão de substituição de um e outro. Logo depois, eu vi o pretérito imperfeito do subjuntivo. Por quê? Por que que eu não vi todos do indicativo e depois fui para o subjuntivo? Por que eu não separei indicativo e subjuntivo? Porque aquele pretérito perfeito, aquele pretérito imperfeito do subjuntivo, na prova, vocês lembram que aquela terceira pessoa é muito parecido, por exemplo, hablaron, pretérito perfeito simples, e hablaran, pretérito imperfeito subjuntivo. Na hora da prova é muito fácil a gente confundir. Então eu vi um depois do outro. E agora eu estou voltando para o indicativo para ver dois tempos verbais que também a gente consegue relacionar, tá? Então, essa está sendo a minha estratégia. Espero que esteja sendo efetiva, tá? E que esteja fazendo sentido para vocês também. Então, vamos ver aqui, ó. O pretérito imperfeito do indicativo, ele é muito tranquilo para nós, por diversos motivos, tá? Primeiro, que a gente bota o olho nele e a gente entende que é um pretérito, tá? Então, para que vai ser usado o pretérito imperfeito do indicativo? Geralmente vai estar falando de ações, né, que existe uma continuidade, uma regularidade, uma rotina, era rotineiro, tá? Ou também se utiliza, né, para expressar ações, né, passados cujo o princípio e o fim não se concretizaram, ainda não terminou. Por exemplo, não é como pretérito perfeito simples que eu digo, né? Se fosse no português, ontem eu comi e acabou, foi ontem. Mas, por exemplo, ontem eu comi beterraba. Se eu disser eu comia beterraba, eu não estou marcando o final. E parece que é algo que se repetiu, né? Então é nesse sentido, é assim que o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito vai se comportar, tá? Um exemplo. A Ruben le encantava el fútbol. Não é que até naquele dia ele encantou. Não, encantava. Parece algo contínuo, regular, rotineiro, durante um tempo. Se passava o dia correndo detrás da pelota. Não é ele passou o dia correndo atrás da bola aquele dia. Não, ele passava. Entrenava com sua equipe los martes e jueves. Então, não foi que naquela semana ele treinou com a sua equipe terça e quinta. Não, ele treinava regularmente, tá? Bueno, então vou mostrar mais alguns exemplos aqui. Ó, por exemplo, mi primeira gata tinha 3 colores, branco, amarillo e marrom. Dormia todo el dia. Quando não estava dormindo, pedia comida. Amava a mi gata. Tá? Faltou botar verdinho esse amava. Aí aqui, nesse exemplo, a gente consegue ver bem uma coisa que vai nos ajudar muito, que é quais são as características desse tempo verbal. Então, os verbos que terminam em ar vão ter essa terminação em aba. Por exemplo, estaba e amaba. O rugaba, que está aqui em cima, né? Não, encantava, passava, entrenava. Então, essa terminação em aba. E os verbos terminados em er e ir vão ter essa terminação em ia. Então, característica aí, né? Para quem gosta de marcar, para conseguir, tipo, meio que decorar para quando aparecer na prova, identificar de cara, terminação em aba e ia, tá? Vamos ver aqui só, eu vou só deixar mais visível, assim, mais esquematizado isso que eu estava falando para vocês, a diferença do pretérito imperfeito para o pretérito perfeito simples, que é de coisas acabadas e finalizadas. Ó, mientras entrenaba com sua equipe, selecionou el tobillo. Esse entrenaba não foi a ação totalmente finalizada e acabada. Mas esse lecionou foi aquele dia, acabada, finalizada, tá? Então, imperfeito, aba,
E aí, o perfeito simples é aquele tempo verbal que a coisa totalmente ficou lá no passado, acabou. Depois, aqui, ó, diferença. Se eu digo, eu caminhava por el parque, a gente entende que o quê? Eu caminhava várias vezes, né? Eu caminhava, ou eu estou falando, né, que eu caminhava ação contínua quando aconteceu alguma coisa, mas não estou falando de uma coisa, um fato específico totalmente acabado, finalizado. Como, por exemplo, caminhei por el parque. Ayer eu caminhei por el parque. Não é que caminhava assim, eu caminhei ontem, acabou. Eu estou me referindo a uma coisa totalmente acabada. Hoje eu posso caminhar de novo, mas eu estou me referindo a ontem que foi acabado, tá? E aí aqui, como que é a conjugação desses verbos? É isso que eu falei para vocês, ó. A gente pode identificar. Deixa eu pegar a canetinha aqui. A gente pode identificar este aba, ó. Aba, 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 aba. Então, este aba vai estar presente, tá? Aqui eu só separei para ficar bem claro, tá? Eu cantava, aí a segunda pessoa pode ser tu, né? América inteira. Vos seria Argentina, Uruguai, Paraguai, né? O você. Então, tu cantavas. Ele e ella cantava, você cantava. Isso aqui é a mesma conjugação, se a gente for ver lá naquelas tabelinhas normais de verbos, ele, ella e você. Eu só botei separado para ficar bem claro, tá? Nosotros cantávamos, vosotros cantabais, e ellos e ellas cantaban, ustedes cantavam. Sim? Isso aqui também é a mesma coisa, ellos, ellas e ustedes, tá? Então, característica aba. Já os verbos terminados em ir vão ter essa característica de ia. Então, eu comia, eu vivia. Tu comias, tu vivias. Ele, ella e você comia, vivia. Nosotros comíamos, vivíamos. Vosotros comíais, vivíais. Ellos, ellas e ustedes comiam e viviam. Não nos apresenta dificuldade nenhuma, tá? Nenhuma. Tanto é que o número de irregularidades, de verbos irregularidades, vai ser muito pequeno. Neste tempo verbal existem apenas 3 verbos irregulares. E esses 3 verbos irregulares, eles são muito parecidos com o português. Então, eles não vão ser algo que a gente vai olhar e a gente não vai entender. Não, a gente vai entender perfeitamente, tá? Por que que o ver é irregular se tá com esse ia? Se tá, né? Por quê? Porque se fosse regular seria bia, mas manteve esse e, tá? Só é irregular por causa disso, mas a gente lendo, a gente entende que era de obeia, eu via, tu obeias. E aí, sim, o ir e o ser vão ser bem irregulares. A raiz vai mudar totalmente. Só que, para nós, é de boaça, porque parece o português. Então, eu ia, Joíba, tá? Joíba, tuíba, celiba, nosotros íbamos, vosotros íbais, e ellos iban. O verbo ser, yo era. Aqui, eu vou até pegar uma canetinha. Aqui, o verbo ser, ele é um pouquinho mais difícil não de entender o que significa, mas quando aparece na prova, da gente entender a diferença entre era e fui, tá? Então, eu era, pretérito imperfeito. Eu fui, pretérito perfeito simples, tá? É comum aparecer esses dois misturados naquele tipo de questão que a gente tem que ver, encontrar verbos que estão conjugados ao mesmo tempo, modo pessoa. Aqui é tranquilo, né? Não tem muito, não tem muito mistério, não tem muito comentar, né? Porque é bem tranquilo aqui, a gente consegue entender bem que é um pretérito e a gente consegue entender qual é o verbo, né? Não tem essa grande mudança ali no
na raiz dos verbos, só nesses dois, o ir e o ser, mas assim, é muito parecido com o português, a gente não se embanana quando encontra no texto. Aí eu falei para vocês que a gente ia ver dois tempos verbais muito tranquilos e que eles se relacionavam. Como que eles se relacionam? Vamos ver o pretérito pluscuamperfecto, que é um pretérito composto, tá? Ele tem esse nome super esquisito, mas ele é bem tranquilo também de entender, tá? A gente entende de boas o que ele significa quando a gente encontra ele no texto. Para que se utiliza o pretérito pluscuamperfecto? Para falar de uma ação passada anterior a outra passada também. E ele é um tempo composto, né? Então, são dois verbos. O verbo auxiliar haber mais o particípio. Exemplos. Quando llegó, yo ya había cantado. Então, llegó é passado. Mas eu havia cantado é anterior a isso, porque eu já tinha feito, né? Já tinha cantado antes dele chegar. Então, quando chegou, eu já havia cantado. Este havia cantado é o pluscuamperfecto. Havia practicado mucho para apresentar esta pieza tão perfeitamente. Então, não necessariamente vai ter um outro tempo pretérito na frase, mas a gente consegue entender que ela tinha praticado antes de se apresentar, né? Então, havia practicado mucho para apresentar esta pieza tão perfeitamente. Quando chegou, já havia morto. Aqui, a gente, na língua falada mesmo, da vida, a gente traduziria por tinha morrido, tinha cantado, né? Tinha praticado. Então, seria mais ou menos essa tradução. Aqui outros usos, mas também, assim, nesse tempo em específico, a gente não tem que pensar muito, né? Tipo, ai, teorizar muito. A gente lê e a gente entende o que que significa, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo que está na caixinha azul. Quando cheguei, a la tienda já havia cerrado. Então, quando eu cheguei na loja, já tinha fechado, né? Já havia fechado. Esse havia cerrado é o pretérito pluscuamperfeito. Mas também se utiliza para expressar, né, que é a primeira vez que realizamos uma ação. Então, aqui esse primeiro exemplo, né, só para contrapor com o segundo. Então, nunca he visitado China. Então, nunca he visitado China. Esse que está em verde é o pretérito perfeito simples. Qual que é o nosso pretérito pluscuamperfeito? Este. Nunca havia visitado China, tá? Então, eu nunca tinha visitado a China antes de hoje, certo? Esses dois exemplos aqui são só para mostrar, né, quando se usa cada pretérito. Também, mas assim, gente, quando a gente lê uma frase como nunca havia visitado China, a gente não precisa teorizar, né? A gente entende que, eu nunca tinha visitado a China, tá? Uh, tá, então, expressar que uma acción es inmediatamente posterior a outra em el pasado. Também a gente consegue entender isso lendo a frase, tá? Então, vamos ver essa frase que está com o verbo em vermelho. Se conheceram em abril e em novembro se haviam casado. Então, ela é depois desse se conheceram. Mas a gente entende também, né, que se conheceram em abril e em novembro já tinham se casado. Eu estou falando do passado ainda, tá? Então, aqui, assim, esse pretérito pluscuamperfeito, ele é bem boa, tá? Porque a gente consegue entender de cara o que ele está expressando, tá? Então, é um pretérito composto. Tempos compostos são formados pelo quê? O verbo haver, né? Sempre vai ser esse verbo haver como um auxiliar, mais o particípio. E este verbo haver, ele vai estar conjugado em algum tempo, tá? Então, em qual tempo o verbo haver está conjugado? O pretérito imperfeito que a gente acabou de ver, tá?
Então, esse pretérito imperfeito é aquele, né, que a gente acabou de ver e que tem as características de os verbos terminados em ar, ter essa terminação em aba, e os verbos terminados em er e ter essa terminação em ia. Então, como que vai ficar? Yo había, tú habías, él había, nosotros sabíamos, vosotros sabíais e ellos sabían. O particípio ele vai ser sempre igual. Vocês lembram disso? Que os tempos compostos, o que vai mudar é esse verbo haber, mas o particípio é igual em todas as pessoas. Então, yo había hablado, tú habías hablado, él había hablado, nosotros habíamos hablado, vosotros habíais hablado e ellos habían hablado. O que vai mudar é a conjugação do particípio, tá? Então, aqui, sobre o particípio também não nos apresenta dificuldades. A única coisa é que existem alguns particípios irregulares, mas, assim, para nós não vai ser importante saber. Vocês não vão ter que escrever nada, né? Vocês não vão ter que conjugar. Vão ter que entender o que significa. Tranquilo até aqui? Podemos ver alguns exemplos de questões. Não. Agora é recapitulando, tá? Aquilo que eu falei para vocês. Tá, então a gente já viu um montão de pretérito. Vamos recapitular quais são eles, tá? E quais são as diferenças. Então, eu coloquei lado a lado. Lado a lado, não. Um abaixo do outro. Um abaixo do outro. Então, a gente viu muito mais indicativo do que do subjuntivo. Assim, pessoal, se vocês forem numa gramática espanhol, se vocês forem lá naquele site Conjugador Reverso, que é um site de conjugação, vocês vão ver que o número de tempos verbais é muito grande. Eu acho que são tipo 18 ou 20 tempos verbais. A gente precisa ver e estudar 20 tempos verbais? Não. A gente precisa ver os que caem nas provas, os que são mais comuns, os que são mais importantes, porque tem vários assim que nem se usa, que nem no português, tem os tempos assim tão rebuscados que já não se usa mais, tá? Então, na prova também a gente não vai encontrar isso, a prova não vai nos perguntar, e, assim, esses que a gente está vendo já são de bom tamanho, tá? Então, não se apavorem se vocês forem buscar em algum manual todos os tempos verbais em espanhol, porque, sinceramente, assim, não precisa, tá? Não precisa. Com esses pretéritos aqui, a gente já está muito bem, tá? Então, os do indicativo seriam esses: o pretérito perfeito simple, que é aquele que vai falar de ações acabadas e totalmente finalizadas. Então, yo trabajé mucho. Ayer, ontem, tá? Ou na semana passada, yo trabajé mucho. E aí nós temos o pretérito perfeito composto, que a URGS geralmente vai cobrar esses dois juntos, o pretérito perfeito simples e o pretérito perfeito composto. Ela vai pedir para substituir um pelo outro, tá? Só que o pretérito perfeito composto ele tem aquela particularidade. Ele não vai falar de coisas acabadas e totalmente finalizadas, que ficaram lá no passado. O pretérito perfeito composto ele vai falar de quê? Ações passadas que ainda estão relacionadas com o presente. Então, aqui, ó, yo he trabajado mucho, eu não vou utilizar, por exemplo, um ayer, ontem. Isso ainda está vinculado com o meu presente, então teria que ser essa semana, este ano, este mês, nessa época, tá? Tem que estar relacionado ao presente, ainda tem que estar inserido no presente de alguma forma, vinculado com o presente. Então, eu posso falar, eu he trabalhado muito essa semana. Só que a gente, a gente tem que entender que esse pretérito perfeito composto ele significa isso. Ação passada que ainda está vinculada com o presente. Quando aparece na prova, pedindo o que significa ação passada, ainda relacionada com o presente. Só que assim, a gente não tem esse tempo verbal no português. Então, qual que seria uma tradução? Eu trabalhei muito essa semana, ou eu tenho trabalhado muito essa semana. Mas essa é uma tradução mais aproximada. Eu tenho trabalhado muito essa semana. Só que quando se pede na prova para substituir esse e trabajado, eu vou substituir ele pelo trabajé. Pretérito perfeito simples pelo pretérito perfeito composto. Simples assim.
temos o pretérito imperfeito que vimos hoje, que é com a terminação aba e ia, e que geralmente fala de algo contínuo. Então, yo trabajaba mucho, parece, né, que é durante um tempo. Eu trabalhava muito, por isso eu cambiei de emprego. Eu trabalhava muito, por isso eu mudei de trabalho, porque eu trabalhava demais, tá? E o pretérito pluscuamperfecto. Eu havia trabalhado muito e antes de... Deixa eu pensar num exemplo. Eu havia trabalhado muito aquele dia antes de sair para casa, tá? E aí nós temos o subjuntivo, que é aquele que assim não tem como botar ele sozinho numa frase, né? Eu trabalhara muito. Tipo, ele sempre tem que estar vinculado a outra coisa, né? Senão fica incompleto. E é aquele que a gente viu, né? Que seria uma boa tradução, trabalhasse. Então, se eu trabalhara muito, não estaria contento. Então, se eu trabalhasse muito, não estaria contente. Então, aqui só retomando, né, indicativo, subjuntivo, então todos aqui do indicativo de alguma forma estão falando de coisas reais, concretas, né, que aconteceram. O subjuntivo não, ele está falando de uma possibilidade. Se eu trabalhasse, não é que eu trabalhe, tá? Então, não sei se ajudou, só confundiu mais, embananou mais, mas eu acho assim, quando vocês, dá até para vocês tirarem print, né? Deixar no celular, de repente, ou em algum lugar fácil, quando vocês ficarem em dúvida, tem esse esqueminha aqui. Vamos ver, temos... Tá, então, a colega falou que ajudou, então, bom. Claro que, eu não sei, pelo menos para mim, é uma dificuldade, assim, na vida, de nomenclatura. Eu entendo os conceitos, mas às vezes eu me embanando na nomenclatura. Poucas vezes a URGS vai dar o nome do verbo, só se for aquele tipo de questão em que dá um verbo e pedem para vocês transformarem em outro. Geralmente, ela vai dar os verbos e vai pedir para vocês encontrarem outros que sejam do mesmo tempo, modo e pessoa. Então, se vocês entenderem o que significa esse verbo, qual que é o uso dele, vocês não precisam saber. Se vocês lerem "yo trabajé mucho" e vocês entenderem que esse trabalhar é um pretérito, é uma ação acabada e finalizada, vocês não precisam saber o nome desse verbo. Vocês vão encontrar outro verbo que expressa a mesma coisa, ação acabada e totalmente finalizada, tá? Bueno. Então, como que aparece nas provas? Questão de verbo é tipo assim, questão certa, tá? Vocês vão ver que eu não trouxe um monte, porque determinado ano era mais focado em outros tempos verbais que não eram pretérito. E a nossa aula de hoje é de pretérito, eu preferi não embolar tudo, tá? Mas não quero que vocês achem que, tipo, caiu só isso, só essas vezes. Não, caiu todo ano, questão de verbo. Só que as outras questões estavam mais direcionadas a outros tempos verbais, que não são os pretéritos, tá? Daí daqui a pouco a gente vai ver tudo isso, tudo misturado, tudo embolado. E também a gente vai fazer bastante prova, né? Então, tanto prova do Enem quanto da URGS. Eu gosto de fazer as provas da URGS porque eu acho elas bem completas. Pode dizer, professora, mas eu não quero fazer URGS, eu quero fazer Enem. Porque, assim, eu acho os textos da URGS bem bons e tem muitas questões de interpretação de texto que é justamente o que a gente vai ter que fazer no Enem. Então, vale a pena fazer as questões da URGS, porque em vez de a gente fazer uma questão do Enem, em que é um texto e em uma questão de interpretação de texto, a gente pode fazer uma da URGS, que é um texto e várias questões de interpretação de texto sobre esse mesmo texto, e também traz muita coisa de gramática que está relacionada também com a interpretação e que pela interpretação a gente consegue responder. Então, eu acho bem interessante a gente fazer as questões da URGS, né?
Bueno. Então, eu selecionei algumas que têm a ver com os pretéritos, tá? Então, eu comecei lá em 2013. Se vocês pegarem as provas tipo, anteriores a 2011, a 2012, vocês vão ver que a prova ela vai evoluindo, né? Ela vai evoluindo, inclusive, e principalmente de acordo com o ensino, né? A didática e como as coisas vão evoluindo, o ensino em si, né? Então, assim, se vocês pegarem umas provas, sei lá, anteriores a 2010, vocês vão ver que era gramática, 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 pela gramática. Hoje em dia, não, é muito melhor, é muito mais coerente. É gramática, mas é gramática para saber se vocês compreendem o texto, se vocês conseguem se comunicar, tá? Então, aqui eu trouxe umas questões mais antigas, mas assim, é, de 2013 para cá tem mais a ver com o estilo que já está agora, tá? Antes era bem pior, antes era só gramática. Não só gramática, mas muita gramática meio sem sentido, sabe? Então, essa aqui de 2013, por exemplo. Ó, señale la alternativa en que las formas verbales extraídas del texto están conjugadas en la misma persona, el mismo tiempo y el mismo modo. Então, geralmente vai ser assim, tá? Mas sempre leiam se é pessoa, tempo e modo. Pessoa seria aí o pronome, né? Eu, tu, ele, eu, ele, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Tempo, aí vai ser o tempo, pretérito perfeito, presente, futuro, pluscuamperfeito, perfeito simples, perfeito composto. E o modo são três, né? Indicativo, subjuntivo ou imperativo. Então, esses três, tá? Modo. Então, aqui, mesma pessoa, o mesmo modo e o mesmo tempo. E aí, temos aqui, habría produzido. Se a gente tem um pouco, a gente pode não lembrar qual é que é o nome desses tempos verbais. Mas só de olhar, a gente consegue ver, bom, são dois tempos compostos. Mas esse primeiro verbo aqui, auxiliar, esse haver, e esse aqui são iguais? Não, né? Esse aqui é um pretérito perfeito composto, joe, a, sei lá, né? E esse abrir aqui é um condicional, então já não é, tá? Ó, aqui é algo que a gente tem que prestar atenção, tá? Eu acabei de dizer para vocês que esse tempo verbal pretérito imperfeito tem a terminação aba nos verbos terminados em ar e ia nos verbos terminados em er e ir. Só que a gente tem que cuidar, porque, por exemplo, teniam, eles teniam, pretérito imperfeito, eles tinham, mas acabariam, isso é um condicional, ellos acabarían de hacer el trabajo antes si tuvieran las herramientas necessárias. Acabariam, isso é um condicional. Teniam é um pretérito, tá? Tinham e acabariam é diferente, né? Então, assim, a gente não precisa saber, isso aqui é um pretérito imperfeito, isso aqui é um condicional. Mas só de ler a gente tem que entender o sentido. Teniam e acabariam não têm o mesmo sentido. Aí nós temos era, yo era. Não. Aqui é que a gente não tem como saber, né? Se é de o era ou ele era. Bom, tá, mas de qualquer forma, a gente poderia voltar no texto. Mas assim, aqui era teria que ser yo era ou ele era, tá? Então, teria que ser yo ou ele ia ser. Eu posso identificar, bom, é um pretérito imperfeito. E aí depois eu tenho creiam, que é acreditavam. É um pretérito imperfeito também. Mas aqui é plural, né? Terceira pessoa de plural. Ellos, ellas ou vocês creiam. Então aqui é o mesmo modo, o mesmo tempo, mas não é a mesma pessoa, tá?
Depois o D, dijeron. Lembram dessa terminação em ron, pretérito perfeito simples, terceira pessoa? Ellos dijeron, eles disseram. E aqui nós temos o habría, haveria, condicional também. Por último, nós temos alertavam, então, pretérito imperfeito, eles alertavam. E nós temos um teniam, que é tinham, eles tinham. Então, é esse aqui. Eu sei que agora, né, eu explicando assim, parece que, nossa, que complexo. Mas assim, vocês conseguem ver que só de ler, entender o que significa esse verbo, e inclusive trazer para o português, a gente já consegue ver que os sentidos são diferentes e que as pessoas são diferentes. Então, às vezes, até esse próprio exercício de tradução já nos dá a resposta. A gente já consegue ver, certo? Então, esse aqui é um bom exemplo, né, desse tipo de questão em que a URGS mistura vários tempos verbais. Aqui ficou mais ou menos só pretérito e condicional, mas tem questões em que mistura tudo, presente do indicativo, presente subjuntivo, imperativo, pretérito perfeito simples, tudo assim, uma salada de frutas, tá? Aí esses aqui tem mais a ver com os pretéritos. A gente até já viu essa questão, né? Mas é só para retomar, nunca é demais que fique assim, ó, tatuado na cabeça de vocês, que vocês nunca mais se esqueçam de tanto que vocês viram essa questão, que é justamente questão sobre pretérito perfeito simples, tá? Que é aquele pretérito dos fatos acabados e totalmente finalizados. Então, se no trecho Borges se hizo su canon personal com poetas, se Borges fosse substituído por Borges e Cortázar, o verbo isso deveria ser alterado para. Então, outro tipo de questão de verbo. Então, vocês viram assim, cai muito verbo, questão de verbo, e as questões são diferentes entre si. A primeira era encontrar semelhantes. Verbos que estejam conjugados ao mesmo tempo, modo pessoa. Aqui é pegar um verbo, manter o mesmo tempo verbal e mudar a pessoa. Então, temos o verbo a ser, né? Então, Borges se fez seu cânone pessoal com poetas, né? E aí segue a frase. Então, isso fez. Óbvio que a URGS não ia pegar um verbo regular. Ela ia pegar um verbo esquisito como o verbo a ser. Vocês lembram como é que é o verbo a ser no pretérito perfeito simples? Eu hice, eu fiz. Tu hiciste, ele hizo, ele fez, tá? Totalmente irregular esse verbo. Então, se em vez de Borges, ele hizo, fosse Borges e Cortázar, e se passasse de ele para eles. Então, como que ia ficar? Lembram qual é a grande característica desse tempo verbal? Que é a terceira pessoa do plural com terminação em ron. Só de lembrar disso, a gente já vai marcar ser. Então, como que é esse verbo a ser? Yo hice, tú hiciste, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis e ellos hicieron. É a ser. Então, outro tipo de questão de pretérito. Ó, 2016. E aqui vai falar o tempo verbal, né? Vai dar um nome para o tempo verbal. Si las formas verbales de muestra y influyen estuvieran en pretérito perfecto simple, sus formas correspondientes seriam. Então, pretérito perfeito simples, lembrando aquele tempo verbal das ações acabadas e finalizadas. Então, demuestra, ele demonstra. Como que seria no pretérito perfeito simples, acabado, finalizado? Ele demonstrou. Vamos pensar no português, tá? Talvez ajude, não sei. Talvez ajude. Pensar no português para se direcionar o que eu tenho que passar para o espanhol. Influem. Então,
eles influem. Aí vai ser eles, aqui eu não sei se é influem ou de teria que ver se é de influenciar, né? Eu não sei como é que é o contexto. Mas vamos pensar que é influenciaram, tá? Então, como que teria que ser demonstrou e influenciaram? Se a gente lembra que o pretérito perfeito simples tem essa terminação em ron no final, tipo na terceira pessoa, desculpa, no final, né, da terceira pessoa, a gente já de cara marca E. Mas a gente pode lembrar também que os verbos terminados em ar vão ter essa terminação em a primeira pessoa E, a terceira O. Yo hablé, tu hablaste, ele habló. Então, se a gente lembrar que essa terceira pessoa do singular é o, eu já consigo, ó. Eu demonstrei, tu demonstraste, ele demonstrou. Já consigo marcar a E também ficar. Por isso que eu chamo tanta atenção para as características dos tempos verbais, porque muitas vezes só de lembrar delas a gente já marca direto, tá? Então seria essa E. Me digam se vocês têm dúvidas, se não entenderam, se tá muito difícil, se não tá. Podem comentar aí, tá? Aqui, que eu falei para vocês, dos, por enquanto, tudo bem, tá? Outro tipo de questão. Então, até tipo, nenhuma questão que a gente viu até agora foi igual, né? Nenhuma. Nenhuma foi igual. Uma foi de encontrar semelhantes, a outra foi mudar a pessoa, a outra foi mudar o tempo verbal. Então, nenhuma igual até agora. Então, outra diferente. Então, assim, gente, verbo, eu sei que é chato, eu sei que às vezes é ficar conjugando verbo, ficar decorando o tempo verbal, mas assim, cai na prova, cai de verdade e de diversas formas, tá? Então a gente tem que estar preparado para todas elas. Essa aqui de 2018, isso que eu selecionei só as que têm a ver com pretérito. Não selecionei as que têm a ver com futuro, as que têm a ver com presente, as que têm a ver com imperativo. Não selecionei, só as que têm a ver com pretérito, tá? Então, o verbo frotaste poderia ser substituído por, lembrando, substituição. Aqui, frotaste é pretérito perfeito simples. Sempre a substituição vai ser por pretérito perfeito composto. Lembrando disso, eu sei que é a, tá? Outro relâmpago. De novo, substituição. Então, essa aqui é o quê? Pretérito perfeito simples para substituir por um pretérito perfeito composto. A outra é pretérito perfeito composto para ser substituído pelo pretérito perfeito simples. Sabendo que o pretérito perfeito composto tem que ser pelo pretérito perfeito simples, eu não preciso nem ler. Eu já vejo aqui, ó, a única que tem a característica do pretérito perfeito simples, essa terminação em -ron, é a. Então, a forma verbal han sido poderia ser substituída sem alterar o sentido do texto por fueron. Perfeito, tá? E se vocês prestarem atenção aqui, ó, só em 2020, que foi a última edição, temos duas questões sobre verbos e duas questões sobre pretérito, tá? Então, 2020, vamos ficar de olho que já caiu duas questões de verbo. Então, provavelmente é algo que, né, a gente tem que dar uma atenção especial. Igual, por exemplo, na última edição do vestibular, caiu escrita de números, coisa que fazia mais de 10, 15 anos que não caía. Então, a gente tem que prestar atenção que pode ser que na próxima edição caia. Quem é que pensava que no pré-vestibular precisaria estudar escrita de números? Eu, sinceramente, não. Mas a URGS, né, justamente quis pregar uma peça, né? Então, isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que ver no futuro também. Não sei se vocês chegaram a ver com a Michelle, porque eu não assisti todas as aulas de vocês, né? Eu só
fui lá no portal, vi mais ou menos pelo material, assim, as provas que vocês tinham visto para não repetir. Mas eu não lembro de ter visto isso dos números. Vocês viram escrita de números? Lembram disso? Como que é a formação dos números, como se escreve, sim. Ai, meu Deus. E agora? Uma falou que sim, a outra falou que acha que não. Tá. Então, se decidam, se decidam. Qualquer coisa eu pergunto pra Michelle. Tá, tá. Então, eu vou acreditar na Isadora. Que bom, que bom. Não, só porque eu lembrei, né, que estava fazendo os prints dessa prova e eu vi essa. Ah, tá. Eu lembro que sim, mas se tiver tempo e tu quiser, a gente pode ver. Claro, a gente, sim, a gente vai estudar até o fim do ano, a gente vai retomar tudo. Não pensem que vai ter algo aqui que vai ser assim, ai, definitivo, é hoje, eu nunca vou aprender isso. Não, a gente vai sempre rever, porque, até porque a gente trabalha com texto, e o texto vai sempre retomar tudo isso. Mas é, é uma coisa bem chatinha, assim, em espanhol, né? Essa escrita dos números e que a URG soube. Ah, tá, isso aqui a gente não. Tá. Então, ó, URGS 2020, também, outra questão de verbo, tá? E aí vai ser igual aquela primeira, ó. Señala a alternativa em que as formas verbales extraídas del texto estão conjugadas em la misma persona, el mismo tiempo e el mismo modo. Então, aqui de novo, a gente vai ter que ver a mesma pessoa, o mesmo tempo e o mesmo modo. Aqui eu não coloquei o texto. Pode ser que algum desses tempos é que alguns tempos verbais, né, a primeira pessoa e a terceira são iguais. Mas eu acho que aqui acho que não tem, não acontece isso. Mas caso a gente tenha essa dúvida, a gente volta lá no texto para ver qual é a pessoa, né? Então, aqui, ó, escrevi, eu escrevi. Pretérito perfeito simples, a pessoa eu, do indicativo. Poderiam, poderiam. A gente já. Ai, não lembro como é que é qual é que é esse tempo verbal, mas eu consigo ver que não é um pretérito acabado e finalizado. Mais do que isso, eu consigo ver que não é yo. Yo poderiam, não, ellos poderiam, tá? Então, esse primeiro é a primeira pessoa do singular, esse segundo é a terceira pessoa do plural, e são tempos verbais diferentes. O primeiro é pretérito perfeito simples, o segundo é um condicional. B. Ha sufrido. Yo he sufrido, tu has sufrido, ele ha sufrido, tá? Ai, minha mãe e minha irmã parecem surdas, elas não estão brigando, elas estão falando, por incrível que pareça, não sei se estão ouvindo. É que elas falam alto. Toda essa família é meio surda, tá? Depois, ó, ha sofrido, tá? Então, bom, eu não lembro qual é esse tempo verbal. Eu consigo entender que é um pretérito. E se vocês lembrarem, né, de oe, tua, sei lá, então é a terceira pessoa. Isso aqui é um pretérito perfeito composto. Bom, não lembro de nada disso, apagou da minha memória. Mas só de eu ver que o primeiro é um tempo composto, o segundo não, eu já vejo que não é o mesmo tempo verbal, tá? Então, o primeiro pretérito perfeito composto na pessoa, ele é louva ou ser, né? Terceira pessoa. Aqui é um haviam. Haviam é um pretérito imperfeito e aqui eu consigo ver que haviam, ellos sabiam, é terceira pessoa do plural, também não pode ser. Então, tá, é complicado esse tipo de questão, mas se a gente entender o que significam esses verbos, a gente já vê que eles são diferentes. Configurou, então, configurou, terceira pessoa. Ele ou você configurou, acabado e finalizado. Abarcaba tem essa terminação aba, que é o imperfeito. Então, a gente já vê que não é o mesmo tempo verbal. Mas vamos dizer que a gente ficou em dúvida. A gente pode pensar, configurou, acabado e finalizado. Abarcava não é acabado e finalizado, parece que é contínuo. Então, a gente já pode excluir essa opção. Então,
configurou pretérito perfeito simples, abarcava pretérito imperfeito. Pode ser a mesma pessoa, o mesmo modo, né, indicativo, mas não é o mesmo tempo verbal. São pretéritos diferentes, o perfeito e o imperfeito. De, fue, ele foi, ação acabada e finalizada. Ele foi. E temos o tubo, teve, ação acabada, finalizada, ele também. Então, ele foi, ele ou ela, né? E ele ou ela teve. Então, mesmo tempo, pretérito perfeito simples, mesmo modo indicativo, mesma pessoa, terceira pessoa do singular. Tem que ser essa D. Vamos só ver por que não é a E. Porque nós temos iban, iam, pretérito imperfeito, e nós temos hacen, presente, fazem. Então, iam e fazem, diferente, tá? Tempos diferentes, pretérito imperfeito e presente do indicativo. Então, eu sei que esse tipo de questão assusta, mas vocês viram que eu não precisei, não é que eu não precisei, né? Tipo, para dar uma explicação completa, eu precisei. Mas assim, eu não precisaria, se eu estivesse fazendo a prova ou se vocês estivessem fazendo a prova, vocês não precisariam ter indicado cada tempo verbal de cada verbo, vocês poderiam simplesmente, só por uma tradução ou por entender o que significavam esses verbos, vocês conseguiriam ver que não são a mesma coisa. Então, é por isso que eu chamo tanta atenção para o que esses tempos, cada tempo verbal expressa, porque só por isso a gente já consegue resolver a questão. Então, como sempre, mais uma vez, eu planejei coisa mais do que o tempo, mas tudo bem. Então, se vocês... Eu vou botar esse arquivo lá lá no portal, se vocês quiserem dar uma olhada nesse texto de 2012, é bem legal. Se vocês, inclusive, quiserem fazer durante aí esses próximos dias antes da nossa aula, vocês podem fazer, mas aí a correção dessa URGS 2012 a gente vai fazer na próxima aula, tá? Porque é bem legal e é um poema e eu vou pedir a ajuda de vocês para interpretar porque ele é bem interessante, assim, é um texto bem bom e traz várias questões aí de gramática, enfim, tá? Então, só retomando, eu pedi para vocês lá em cima, acho que lá nos primeiros slides tem aquele repasso, né, dos... Aqui esse repasso aqui dos falsos amigos. Então, se vocês puderem, deem uma olhada, façam, a gente corrige na próxima aula. E também a gente vai ver. Tá, vamos ver o que a Isadora está falando. Sora, por acaso tem aula 20? Porque eu tenho todas as aulas no meu Drive e eu tenho aula 19 e aula 21. Daí não sei se não tem a 20 ou eu não achei. Isadora, tu tá falando pelos meus arquivos ou pelos vídeos que estão lá no portal? Porque se for pelos meus arquivos, pode ser que eu tenha nomeado errado. Ah, tá. Eu vou. Pode ser que eu não tenha colocado. Bom que tu falou, é a 20. Tá? Eu vou olhar lá e aí eu coloco na aula. Pode ser que eu não tenha colocado. Pode ser que eu não tenha colocado. Mas com certeza eu tenho salvo aqui no meu computador. Aí eu coloco lá. E a 20, né? Eu vou até anotar aqui. E aí eu coloco lá. Bom, então, pessoal, obrigada pela participação de vocês. Aula 20, deu. Anotei aqui. Obrigada pela participação de vocês. E na próxima semana a gente se vê. E aí, se vocês puderem fazer esse exercício, na próxima aula a gente vai ver essa questão de 2020. De 2012, desculpa. Certo? Então, tchau e boa semana para vocês. Boa semana também.